Olá pessoal, meu nome é Daniel Zapaterra, seu professor de mapeamento aéreo com drones. Dessa vez um pouquinho diferente do nosso conteúdo regular aqui das redes sociais para um tutorial. A gente tem um monte de coisa no nosso mapeamento e um monte de coisa que a gente ensina no nosso curso, mas a ideia aqui foi fazer um procedimento que inclusive a gente faz lá no curso, que é fazer o planejamento de voo no Drone Deploy. Isso serve para você que tem um drone aí, tá com ele parado, quer fazer um teste aí no sítio do seu tio, quer fazer um mapeamento da sua casa, né, para ter o 3D da sua casa, o telhado, fazer uma inspeção visual do seu telhado. Então a gente vai fazer juntos lá no Drone Deploy. Lembrando que aqui a ideia é ser um tutorial básico para vocês entenderem o funcionamento do aplicativo, né? E as funcionalidades avançadas a gente não vai entrar nos meandros aí, né? A gente vai ficar mais na parte básica do mapeamento, mas se você quiser ver o avançado, acesse o nosso curso que lá a gente aborda todas as configurações e plugins do Drone Deploy e do Drone Link para outros modelos de drone. Beleza? Vamos lá no Drone Deploy. Bom, pessoal, o Drone Deploy, para a gente acessar essa página aqui que eu tô, você pode digitar dronedeploy.com, ir lá em login e ele vai cair aqui nessa página. Basicamente o que nós temos aqui, você pode, né, acessar uma conta que você já tenha e apertar aqui em login, ou você pode escolher qualquer outra conta aqui que você tenha logada no seu computador para facilitar o procedimento. Se a conta que você tem logada no seu computador não for vinculada ao Drone Deploy, ele vai entrar aqui no Sign Up e você vai ter que preencher algumas informações da conta, né? Nome completo, telefone celular, enfim, coisas assim simples que você vai preencher e aí depois você ativa o e-mail e tá aqui dentro da interface. Lembrando que o Drone Deploy, ele é gratuito para planos de voo, né? Então você pode planejar quantas missões você quiser, porém ele cobra para você processar dentro dele. Por isso que no nosso curso a gente usa o Agisoft Metashape Professional, que é um software que a gente instala no computador. Enfim, tem milhões de formas de customizar e melhorar a produção do processamento em relação a uma plataforma paga como o Drone Deploy. Mas para planejamento de missão ele funciona maravilhosamente bem e a interface é muito intuitiva. Então eu vou acessar aqui com o meu login e após eu acessar, a gente já vai aqui para o nosso dashboard, né? Esses são projetos que eu já executei anteriormente, né? Então, basicamente ele funciona da seguinte maneira, né? Você vai ter um projeto que você cria clicando aqui em New Project e esse projeto ele pode ter várias coisas, né? Ele pode ter captura só de foto, captura de esferas, né? 360 que os drones fazem, ou um mapeamento completo mesmo de aerofotogrametria, né? Então eu vou criar um projeto novo aqui, vou selecionar aqui a nossa localização primeiro, né? E eu vou selecionar aqui um determinado local, tá? Vamos fazer um levantamento. Se a gente quisesse pegar esse trevo de rodovia aqui, ó, tá bem bacana. Eu vou dar um Next aqui e ele vai aparecer para mim os detalhes do projeto, né? Então ele está falando aqui que o sistema de coordenadas que é do projeto, né, é o Sirgas 2000 UTM Zona 22. Tá corretíssimo, ele já selecionou o sistema de coordenadas oficial do Brasil, que é o Sirgas 2000, e a zona UTM que a gente está aqui em Rio Preto, que é o Fuso 22, né, do hemisfério sul, por isso do S ali, né? Então eu vou criar o projeto, ele provavelmente aí no seu caso ele já vai aparecer também o local correto. Aqui ele vai falar, então, se eu vou fazer aéreo ou se eu vou fazer no solo, né, com câmeras 360, enfim. Eu vou colocar aqui, selecionar o Plan a Flight, né, então ele vai abrir a versão do aéreo deles, tá? Aí aqui no aéreo eu tenho algumas opções, né, que ele aparece para mim. Então o manual seria para eu capturar fotos e vídeos manualmente com o controle, mas aí ele ficaria aqui espacializado para mim, né? Isso é bacana para quem é um profissional que quer fazer uma inspeção rápida e não quer automatizar o voo, dá para fazer por aqui. Mas o que a gente faz para mapeamento é esse standard aqui, ó, tá vendo? Create a Map and Model. Então eu vou clicar nesse standard aqui e ele já aparece para mim uma interface diferente, que é a interface de mapeamento mesmo do Drone Deploy. Então, como é que funciona um mapeamento, tá, pessoal? A ideia aqui é, imagina só uma coisa, né? Se você erguer, levantar o drone, né, decolar o drone até uma determinada altura e olhar ele, apontar ele com a câmera para baixo, você não vai conseguir cobrir toda a sua área, só se você decolar muito alto, só que aí você vai perder os detalhes. Só que imagina que você quer uma única foto de todo o teu terreno, né, para que aquilo vire um mapa e com nível de resolução boa
para que você consiga enxergar os detalhes. Então você tem que voar com o drone mais baixo para ter esses detalhes mais visíveis, só que tem que ter uma forma de amarrar essas fotos que o drone vai tirar, porque ele não vai conseguir tirar uma foto só de tudo, né? Então a ideia no mapeamento aéreo com drone é você fazer várias e várias fotos que vão estar sobrepostas entre si, para que depois no processamento o software consiga amarrar todas essas fotos em uma única foto, que a gente chama de ortofoto, tá? Então a ideia aqui é a gente posicionar no Drone Deploy aonde que você quer que a sua ortofoto apareça, né? Então a posição desse mapa é o resultante depois da ortofoto pós-processamento. Então aqui nesse caso eu quero mapear então, né, esse trevo de rodovia. Eu vou fazer então aqui, posicionar, né, meu polígono aqui. Imagina que essa linha branca que eu estou posicionando são os limites da minha ortofoto, e aí conforme eu vou posicionando, o próprio Drone Deploy, ele já vai posicionando as linhas de voo, né, como vocês podem ver. E isso vai sendo feito de forma meio que automática pelo software, mas a gente vai mudar alguns parâmetros apenas aqui, né? Então nós temos aqui uma ortofoto, e a ideia então aqui é em toda essa linha branca vão ser feitas fotos nessas linhas verdes, e essa linha branca aqui vai ser o resultante da amarração, né, de todas essas fotos em uma ortofoto, né? Então eu já selecionei o local que eu quero fazer isso. Eu também posso fazer isso importando arquivos de polígonos, né, em KML do Google Earth. Ou seja, se seu cliente te mandou um arquivo, você já pode importar ele diretamente aqui. Eu não vou abordar essa funcionalidade porque ela é um pouco mais avançada, envolve outros passos de ativação de plugin, etc e tal, mas a gente aborda isso lá no nosso curso, se você estiver interessado em detalhar mais esses processos que eu estou passando aqui. Então, seguindo aqui para nossa barra lateral, é onde nós temos então as informações do nosso mapeamento, né? O que o nosso drone vai fazer quando ele estiver voando. Aqui é o nome do plano, né? Tá Map Plan, você pode renomear, enfim. Aqui, uma das informações mais importantes que você vai configurar, que é a altitude do seu voo, tá? Então, quanto de altura seu drone vai estar voando em relação ao ponto de decolagem. Então, aqui ele vai estar em 60 metros, né? Ele está colocado aqui, ou seja, se eu decolar, por exemplo, desse gramado aqui, ele vai levantar 60 metros contados do solo aqui e vai para fazer o mapeamento, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou colocar 80 metros, porque eu acho que aqui eu já vou ter uma cobertura de bateria mais interessante, tá? E vocês podem perceber que quando eu modifiquei de 60 para 80, a resolução foi alterada aqui, tá? Então, ó, de 60, ela ficou com 1.7 centímetros por pixel, ou seja, você vai ter um nível de detalhe muito maior na tua ortofoto, né? Você vai ver mais detalhes no solo, porque o drone voou mais baixo, consequentemente você tem mais pixels ali por centímetro, né? Porque o pixel tem um centímetro menor, né? Do que 80 metros, que você tem 2.3 centímetros por pixel. O porquê isso ocorre também é uma questão muito física de como a aerofotogrametria funciona, que a gente aborda com detalhes lá no curso. E isso daqui, ele vai ser importante para você definir o que você precisa mapear na cena, quanto que é o limite que o seu cliente definiu aqui e o quanto de bateria que você tem também, porque quanto mais baixo você voar, mais bateria o drone vai gastar para fazer a mesma área, porque ele vai ter que tirar mais fotos, né? Então eu vou jogar aqui em 80 metros, como eu fiz, fiquei com 2.3 centímetros de pixel. Vocês podem ver que também as linhas de voo aqui alteraram, né? Elas ficaram com um espaçamento maior entre elas, né? Porque agora o drone ele cobre uma área maior por enquadramento de foto, né? E aqui em cima eu já tenho informações que o Drone Deploy aqui ele vai me fornecer sobre o trabalho em específico, né? Então esse trabalho aqui que a gente está definindo aqui, ele está dando 5 minutos. Que ele vai demorar, né? 5 minutos e 13 segundos. Ele cobre 6 hectares. Isso, para vocês terem noção, em metros quadrados, são 60 mil metros quadrados em 5 minutos. Só para vocês terem uma noção aí da produtividade que os drones trazem pra gente, né? 141 fotos ele vai tirar e uma bateria, então, do drone que ele tá selecionado aqui. Se a gente vir aqui em Advanced, a gente vê. Então é um Mavic 3 Enterprise aqui, tá vendo? Eu vou colocar pro meu Air 2S aqui que tá do lado da mesa, tá? Então você vê que já mudou um pouquinho também a linha de voo, e agora, em vez de 5 minutos, ele vai para 12 minutos aqui, tá? Ó, porque o Air 2S ele tem uma capacidade de velocidade, de tamanho de sensor e tudo mais diferente do Mavic 3 Enterprise, que hoje é o drone top de linha da DJI para mapeamento, tá, pessoal? Aí, seguindo mais adiante, nós temos esse Enhanced 3D. O que é esse Enhanced 3D? Ele faz com que o mapeamento aqui, ele tenha características especiais, né? Como vocês podem ver, eu tenho linhas perpendiculares entre si, né? Então o drone ele vai fazer esse alinhamento
e depois ele vai voltar fazendo esse alinhamento. O que isso gera para nós? Gera uma maior quantidade de fotos e de ângulos de visadas diferentes do objeto que você está mapeando. Isso, consequentemente, me dá uma maior quantidade de informações para uma composição de 3D depois no processamento. Então você tem um 3D muito mais detalhado, você consegue inclusive ver, por exemplo, abaixo aqui desse pontilhão, por exemplo, daria para ver embaixo do pontilhão, porque você teria fotos de visadas laterais, então ele consegue fechar o 3D aparecendo, por exemplo, embaixo do pontilhão, mesmo você não tendo fotos diretamente daquela perspectiva, né? Então, isso é um exemplo de 3D avançado que a gente chama, que é um voo cruzado. Se eu desabilitar isso aqui, tá vendo que as linhas elas já desaparecem e a gente tem agora um voo em grade convencional. Para esse planejamento de voo, eu sugiro a todos fazer um voo simples em grade, porque vai ser um voo mais rápido, tá vendo? Ó, deu 6 minutos agora, menos fotos, né? Então vai ser mais fácil de processar também. E para você experimentar o seu drone, é bom começar assim, que tem menos waypoints e tudo mais, tá? Seguindo pro final do nosso tutorial, eu vou aqui em Advanced. E aqui no Advanced eu configuro algumas informações muito importantes do projeto, tá? Então aqui nesse Automatic Settings, se você quer só testar, você pode deixar ativado, que ele já vai setar para você algumas configurações, como ele coloca aqui, ó, 75% front overlap e 65% side overlap. O que é overlap? Overlap é sobreposição entre fotografias. Front sobrepostas longitudinalmente e side overlap, né? Elas estão lateralmente sendo sobrepostas entre linhas, tá? Então, isso quer dizer que quanto mais eu aumento a sobreposição frontal, o drone ele vai voar mais devagar para sobrepor mais as fotos, e a lateral ele vai diminuir o espaçamento entre linhas de voo para eu também ter um recobrimento maior lateralmente falando do nosso voo, tá? Nesse caso eu não vou entrar em detalhes de qual seria as sobreposições ideais para cada tipo de projeto, isso a gente fala lá no curso e tem uma aula só para falar disso. Aqui no automático ele já vai te dar um resultado positivo para mapa, mas eu sugiro que se você quiser aprofundar e conhecer melhor sobre isso, dá uma olhadinha no nosso curso de mapeamento aéreo com drones 2.0. Eu vou deixar ativado então o automático, e aqui embaixo no Obstacle Avoidance, né, seria o sistema de colisão do drone. Eu gosto de desativar isso aqui. Por quê? Porque apesar do drone ter esse sistema e ele ser muito útil, lá em cima, quando ele estiver a 80 metros, não vai ter obstrução. E às vezes se tem uma sujeirinha no sensor, ele acusa que tem obstáculo e o drone deploy, ele fica pausando o drone, gastando mais bateria, demorando mais tempo para acabar. Então eu costumo desativar isso, visto que o trabalho vai ser ele decolar em vertical, vai para fazer o mapeamento, volta para o mesmo ponto e pousa vertical. Então assim, não tem como você colidir em nada, a não ser na decolagem, mas você vai estar num lugar limpo, então você não usa esse sistema de colisão do drone. Então eu vou desativar. Esse Show Existing Map aqui é se você já tiver feito um projeto aqui dentro do drone deploy e ele vai ser carregado. Eu costumo desativar também. E aqui são outras informações específicas que a gente aborda lá no nosso curso, mas basicamente são questões relacionadas à configuração da câmera, como ele vai ajustar a exposição, né, ou seja, o brilho da cena que você está fazendo, como ele vai ajustar o foco da cena que você está fazendo, tá? E aqui em Planning Camera é muito importante você selecionar o seu drone, tá? Então eu pus aqui o DJI Air 2S, mas você poderia, por exemplo, ter colocado aqui o Phantom 4 Pro, e você vê que já mudou aqui a distribuição das linhas. Isso aqui, na hora que você for para campo e conectar o teu drone, ele já vai mudar sozinho, mas é importante que quando você está fazendo o teu mapeamento aqui, você tenha as informações reais do trabalho e não as de outro drone, porque senão às vezes você pode ser surpreendido com a necessidade, por exemplo, de uma bateria a mais no campo, né? Então basicamente é isso, pessoal. Para fechar, eu queria mostrar para vocês uma funcionalidade bem bacana. Aqui embaixo, né, na barrinha, se você der uma descida aqui, ó, ele vai ter "não possui um drone? Teste o simulador", e dá pra gente testar, né, a simulação aqui de voo dentro do drone deploy desse plano aqui que a gente produziu. Então eu vou dar um teste aqui e ele vai aparecer aqui pra mim que ele conectou o drone. No campo ele fica assim, ó, então start o checklist pré-voo, vou clicar aqui, ele vai rodar uma série de checklists, né, o drone, por exemplo, ele tá aparecendo ali naquela bolinha azul, né, então ele tá decolando ali do pontilhão, e aí ele vai decolar até a altitude de voo na vertical daqui, vai pra nossa linha de voo, faz toda a linha de voo, e isso aqui vai estar aparecendo para nós. Aqui a câmera apareceria, né, pra gente, né, o que o drone tá vendo, e aqui informações de altura, distância dele até o ponto de decolagem, né, para você ter um controle da onde ele tá, a velocidade horizontal dele, a velocidade vertical, que seria a variação de
altitude. Esse G aqui é a angulação que ele está apontando, né, o heading dele. E aqui em cima as informações, né, de quantidade de satélites do sistema GNSS, né, o GPS, GLONASS, Beidou, Galileu, enfim. Aqui a potência de rádio do controle para ele, aqui a transmissão de vídeo e aqui cartão de memória, né, quanto que ainda tem livre no cartão. Bateria, muito importante, talvez a coisa mais importante no trabalho, você ficar observando aqui a bateria. Quanto que é importante chamar ele para trocar de bateria? Próximo dali do momento que ele começa a apitar, né, o sistema de segurança dele começa a apitar, que seria 30% de carga, tá? Mas tem toda uma prática de se fazer isso para otimizar o trabalho, que é um pouco mais avançado que a gente fala lá no nosso curso também. E aqui ele mostra pra gente, né, a quantidade de fotos que foram tiradas, vídeo, esferas, etc. e o tempo total da missão. Sem mais delongas, vou apertar aqui no Start Flight e ele começa a voar, né? Então ele tá aqui decolando, ó, já tá decolou super rápido. Não é assim na vida real, que a velocidade tá acelerada, né? Na vida real você vai ter um tempo de decolagem muito mais lento ali, né? E aí ele vai para a primeira linha. E aí você já vê, ó, que aqui começam a ser capturadas as fotos também numa velocidade bem acima do normal. Isso aqui você veria no seu controle, tá? Ou no seu tablet e tudo mais, né? Ó, ele tá fazendo aqui, vai voltar na segunda linha. Aqui estaria aparecendo o vídeo, né, pra gente do drone. E aí agora, nesse momento, é o momento que você fica de olho no drone, sempre apontando o controle para ele, para você não perder sinal de rádio com ele. Fica de olho na bateria para ver quanto de bateria que ainda a gente tem. Fica de olho se não tem nenhuma obstrução aérea de fato, né? Algum avião, helicóptero, enfim, qualquer coisa que do nada apareceu na tua região. Tudo isso é nesse momento. Não é uma boa hora para fazer uma ligação, não é uma boa hora para fazer nada a não ser focar na missão ali de terminar a coleta das fotos, tá? Chegamos na nossa última linha e aí, terminando a linha, ele vai simplesmente girar para nós, voltar e fazer o pouso de forma autônoma, tá? Terminou o voo e ele aparece exatamente assim no campo, né, falando para você passar o cartão SD do drone para o computador e processar. Pode processar aqui, mas aqui você vai pagar por processamento, que é um servidor que vai processar para você, ou você vai jogar no seu computador em um software dentro do computador e fazer isso localmente, como nós fazemos lá no curso, tá? Se quiser processar aqui também, vim aqui basicamente no projeto, né? Esse projeto aqui, ele vai ter o upload aqui agora, ó. E aí aqui ele já vai pedir para você assinar a licença e tudo mais para fazer o envio aqui das fotos para processamento. E aqui depois no Explore e no Report ficaria então a foto que você gerou, né? A ortofoto que você gerou estaria aqui. E aqui no report, enfim, anotações, reports de foto que você pode fazer nesse projeto, porque tá tudo na nuvem, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial aqui de como fazer um plano de voo no Drone Deploy para um drone qualquer, para que você teste as funcionalidades, descubra o que é fazer um mapeamento com drones e, se quiser aprofundar, dá uma olhada no nosso curso Mapeamento Aéreo com Drones 2.0 lá na Udemy. A gente vai deixar o link aqui também na descrição do vídeo, que vocês vão acessar ali o melhor conteúdo do zero ao mapa, ensinando não só isso aqui que eu falei para vocês, mas no detalhe e com várias metodologias desenvolvidas aqui pela nossa equipe ao longo de vários anos. Espero vocês lá no curso, um grande abraço e bons voos!